Vamos lá, pessoal, vamos resolver a prova da IMEPAC 2021, né, de Química, perfeito? Vamos lá? Lembrando que eu tenho o meu site, ele está aqui na descrição, certo? quimix.com.br, dá uma conferida lá. Vamos lá para a próxima questão? Vamos lá, questão 26. Em uma aula experimental de química analítica, um estudante determinou a concentração de uma solução de ácido clorídrico, cujo volume titulado era de 50 ml. A solução reagente titulante no processo foi o hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro, e foram gastos 40 ml para neutralizar todo o ácido. Para preparar a solução de HCl estudada, utilizou certo volume do estoque concentrado, cuja especificação no rótulo era 35% massa-massa, porcentagem massa-massa, e a densidade igual a 1,2 gramas por ml. Com base nessas informações, estima-se que o volume gasto do estoque de HCl utilizado para preparar a solução com NaOH foi perfeito. Ele quer saber o volume gasto exato de HCl para preparar, ok? Vamos lá. NaOH, a gente vai fazer essa questãozinha aqui como a gente faz questões de física, ok? A gente vai pegar os dados de NaOH, o hidróxido de sódio, a gente utilizou quanto? 40 ml, olha aqui, ó, 40 ml, em uma concentração de 0,1 mol por litro. HCl, o que a gente utilizou de HCl? 50 ml, né? Foram 50 ml para a titulação. E o HCl ele tem uma densidade de 1,2 gramas por ml e ele não está totalmente puro, ele está em 35%, ok? Massa-massa. Pegou essas informações? O que a gente pode fazer agora? Bem, esse tipo de reação aqui entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio é uma reação 1 para 1, ok? É uma reação 1 para 1, ela já é bem conhecida, em questão de estequiometria muita gente faz, certo? E ela é 1 para 1, 1 mol aqui, 1 mol aqui, 1 mol aqui, 1 mol aqui, perfeito? Então nós podemos utilizar essa fórmula aqui, ó, C1V1 é igual a C2V2. Para que a gente vai utilizar essa fórmula? Para descobrir a concentração do ácido clorídrico, ok? Para descobrir essa concentração. Então a gente coloca aqui o volume do hidróxido de sódio e a concentração do hidróxido de sódio, né? Então vai ficar 40 vezes 0,1. Essa continha aqui ela é muito fácil, né? Vai dar igual a 4. E a concentração do ácido é a que a gente não tem, vezes o volume gasto, que foi 50 ml. Certo? Então vai ficar 50 vezes a concentração. Esse 50 ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, onde vai ficar 4 dividido por 50. 4 dividido por 50 é igual a 0,08 mol por litro. Perfeito? Faz esse tipo de continha aí, pessoal. Eu faço meio direto justamente para vocês irem treinando, certo? Fazer essas continhas aqui, ó, é excelente para a prova de química, certo? Descobrir a concentração do meu ácido, 0,08 mol por litro. Quem que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir a massa, né? Eu tenho que descobrir a massa. Como é que eu vou fazer isso? A concentração não é 0,8? Concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. A concentração é 0,8, número de mols é quem eu tenho que descobrir, e o volume é 0,05. Vamos lembrar aqui, ó, aqui está 50 ml, perfeito? Este volume aqui é em litro, então eu tenho que fazer a conversão para litro. Existem duas formas de fazer, você pode fazer 50 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Onde você vai mover a vírgula, aqui ó, 1, 2, 3, onde vai ficar 0,05. Ou você pode fazer por regra de 3. Eu acho que por notação científica é muito mais fácil. Como eu sempre digo, vai te ajudar em física, em química, em matemática. Então aprenda a fazer em notação científica, certo? Olha aqui. Então, a gente vai multiplicar 0,05 vezes 0,08, onde vamos encontrar que esse número de mols aqui é 0,004. Ok, Robson, eu preciso encontrar a massa. A gente sabe que a fórmula é número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular.
Eu tenho a massa molecular do ácido clorídrico? Não, eu não tenho, né? Mas eu posso calcular ela fácil, né? O hidrogênio eu só tenho 1, então vai ser igual a 1. Perfeito? 1 vezes 1 é igual a 1. E a do cloro, pessoal, a do cloro, o Cl aqui, ó, o cloro, a massa molecular dele é 35,5. Robson, como é que você sabe isso? Vai lá na tabelinha periódica. Eu só tenho um cloro, então vai ser 35,5 vezes 1. Onde 35,5 mais 1 vai dar 36,5. Então agora é só multiplicar 36,5 vezes 0,004, onde eu vou encontrar uma massa de 0,146 gramas, perfeito? Encontrei a minha massa aqui, ó, perfeito? Roça, aqui terminou a questão? Não, tem mais coisa para eu fazer. Tem mais coisa. Eu preciso encontrar agora o volume, ok? Ele não está querendo saber o volume gasto, perfeito? Então eu vou encontrar aqui o meu volume. A densidade é igual a massa dividido pelo volume. Eu já encontrei a minha massa, que eu tenho o quê? De ácido clorídrico, perfeito? Se eu já encontrei a minha massa, agora eu preciso encontrar o volume. A densidade é 1,2, foi dada. A massa eu encontrei, que é 0,146. E agora é só encontrar o volume. Como é que a gente vai fazer isso? Esse volume aqui, ó, densidade é igual a massa dividido pelo volume. A gente vai fazer uma troca aqui, ó. A densidade é 1,2, então vai ficar volume é igual a 0,146 dividido por 1,2, ok? Vai ficar dessa forma. Fazendo essa continha, eu vou encontrar que o volume é igual a 0,1216 ml, ok? Ó, sou muita continha com vírgula e tudo mais. Aprenda a notação científica que isso vai ficar muito fácil, ok? Certo? Então eu encontrei esse volume. Rosso, acabou a questão? Não, ainda não acabou a questão, pessoal. A gente tem que lembrar que esse ácido clorídrico aqui, ó, ele tem o que? Impureza. Esse 0,1216 é o que? 35%, ok? É 35%. Quanto que vai ser 100%, ok? Quanto que vai ser esse 100%? Então é só fazer 0,122 é para 35%, x é o que eu quero descobrir e 100% é o quanto que eu vou pegar, certo? Fazendo essa continha, eu vou encontrar o que? 0,35 ml, certo? Qual que é a resposta? Letra A, menor que 1 ml, perfeito? Menor que 1 ml, bem pouquinho para fazer essa titulação. Perfeito, pessoal? Uma questãozinha bem trabalhosa mesmo, Acredito que você pode ter ficado um pouco perdido, mas fazendo várias vezes esse tipo de questão aqui, ó, fica sussa. Perfeito? Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal, questão 27. O composto orgânico barbitúrico, conhecido também como hidropiridina, isso aqui fede, hein? É um fármaco utilizado como anticonvulsivo, sedativo e hipnótico. Sua estrutura química é descrita a seguir. Vamos ver aqui essa estrutura química, só ativar a canetinha aqui. Aí. Então vamos ver, temos uma amida, temos duas amidas aqui, né? Então vamos lá. Com base na estrutura do barbitúrico apresentada em outros conhecimentos químicos, pode-se afirmar que: letra A, o composto tende a ser apolar com a solubilidade alta em compostos lipossolúveis. Não, pessoal, ele não tende a ser apolar. Por quê? Porque olha aqui, ó, eu tenho um oxigênio aqui, eu tenho outro nitrogênio aqui, tem um oxigênio aqui, nitrogênio, tem outro oxigênio, e isso daqui vai me trazer uma polaridade para essa molécula aqui, certo? Robson, e aonde seria apolar nessa molécula? Aqui, ó, eu tenho um anel aromático aqui, onde ele traria um impedimento estérico e uma apolaridade, mas eu tenho muitas moléculas polares aqui, então a letra A está errada. Suas interações moleculares tendem a ser predominante do tipo de polo e de polo induzido? Não. A tipo de interação aqui, como eu tenho oxigênio e eu também tenho nitrogênio, aqui o maior tipo de interação molecular que eu posso ter aqui
é interação de hidrogênio, ok? Ligação de hidrogênio. Então não pode ser a letra B. A C. O anel benzênico do barbitúrico favorece o aumento da polaridade da molécula? Não da polaridade, da apolaridade, né? O anel aromático ele tira um pouco da polaridade dessa molécula, certo? Mas então não é a C. A letra D. A parte positiva de uma molécula polar interage com o oxigênio das carboxílicas do barbitúrico, favorecendo nesse caso interações de polo-dipolo. Ok, vamos lá. A parte positiva de uma molécula polar interage com o oxigênio dos carbônicos dos barbitúricos, favorecendo nesse caso interações de polo-dipolo. Sim, pessoal. Interações de polo-dipolo podem acontecer também com oxigênio, né, de forma positiva. O correto, né? O correto não. O mais comum é eu ter uma interação de hidrogênio, ok? Mas como no caso aqui não vai ter hidrogênio, deve ser o oxigênio mais outra molécula qualquer fazendo interação, então vai ser do tipo dipolo-dipolo, ok? Por isso que é a letra D. Vamos para a próxima? Vamos lá, questão 28. A gasolina, um dos produtos de maior importância do petróleo, sendo um líquido inflamável e volátil, contém octano. Pessoal, o que é o octano? Aqui a gente tem que ter uma noçãozinha de orgânica. Octano, eu só vou ter ligações simples, ok? Por causa do AN. E eu também não vou ter nenhuma função orgânica, certo? Então vai ser uma molécula bem tranquila. Ok quer dizer o quê? 8 carbonos. Perfeito? Então eu vou ter 8 carbonos fazendo ligações simples, só com hidrogênio. Então eu vou ter o C8H18, perfeito? Que pode queimar até produzir um monóxido de carbono se for fornecido de ar for reduzido. Considere que na condição padrão, a combustão completa de 4 mols de molécula de gasolina libera 21.884 kJ. Esse número aqui, ó, ele é negativo, ok? Ele é negativo. Por quê, Robson? Porque a gente está falando de uma reação de combustão, então esse delta aqui é negativo. E que a queima de 2 mols de molécula de gás de monóxido de carbono, então 2 mols de CO queimando vai produzir dióxido de carbono, libera 566 kJ, negativos também. Com base nessa informação, a entalpia padrão de reação de combustão incompleta no ar de 1 mol de octano líquido até o gás monóxido de carbono e água líquida é igual a perfeito. Então temos que ter uma noçãozinha do que é uma reação de combustão, tá, pessoal? O que é uma reação de combustão? Uma reação de combustão é essa daqui, ó. X de uma substância qualquer mais O2, onde vai me gerar o que? CO2 mais água, certo? CO2 e água. Isso aqui é uma reação de combustão. Eu tenho que ter isso daqui em mente, certo? A questão não me fornece isso. Ele me fornece o quê? Que há uma queima de CO2, de octano, ok? Que é octano. Então quem está queimando é o C8H18. E também a queima do monóxido de carbono, do CO, perfeito? Então eu tenho que jogar essas moléculas nessa equaçãozinha aqui e balancear, perfeito? Então eu preciso balancear. Aqui eu já joguei, já direto aqui, ó, C8H18 mais 12,5 O2, gerando 8 CO2 mais 9 H2O, perfeito? Isso aqui é a reação da queima do octano, certo? Já balanceada, perfeito? Robson, eu não sei balanceamento químico, tá? Então a gente tem um grave problema aqui. Você quer passar em medicina, tá fazendo a prova da EMEPAC e não sabe balancear, então você tá precisando estudar, perfeito? Eu acredito que o melhor jeito de você estudar um balanceamento é o algébrico, ok? Então se você saber o método algébrico, você balanceia qualquer equação. Perfeito? Ele me deu um dado aqui muito importante, que a queima do octano libera 21.884 kJ. Só que ele quer o quê? Ele quer 1 mol. Ele só quer 1 mol. Então a gente tem que pegar esse menos 21.884 kJ e dividir por 4. Onde eu vou ter esse delta aqui, ó. Delta H vai ser menos 5.471. Depois que eu fiz essa divisão aqui.
perfeito? Só que ele quer uma queima incompleta. Uma queima incompleta, ela gera quente como produto, o monóxido de carbono, perfeito? E aqui eu tenho uma reação onde eu tenho CO2 como produto e a outra também como CO2 como produto. Então o que eu tenho que fazer para cortar esse CO2? Eu tenho que inverter uma reação. Quem que eu vou inverter aqui? Essa reação aqui que é mais simples, ok? Da queima do monóxido de carbono. Então como é que vai ficar o inverso dela? Vai ficar assim, ó. 2CO2, ok? 2CO2 gerando CO mais O2, perfeito? Essa vai ser a reação que eu vou utilizar. Por quê? Porque eu preciso cortar a quantidade de CO2 em produto e em reagente, para só ter quem? Um monóxido de carbono. Outra coisa também, vamos lá. Quando há essa troca, esse sinal, esse delta aqui, ó, ele vai trocar também o sinal. Se aqui ele está negativo, ser uma reação exotérmica, como eu troquei, ele vai ficar positivo. Então vai ficar mais 566. Perfeito? Então vamos lá. Precisamos cortar aqui, ó, esse CO2 com esse CO2. O que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar por 4, ok? Toda essa reação aqui. Multiplicar ela por 4. Tanto produto e tanto reagente. Quando eu faço isso, olha aqui. 2CO2 vezes 4 vai ter quanto? 8CO2. Perfeito? Aqui eu tenho 2CO, vai ficar 8CO mais 4O2, perfeito? Rosa, por que você multiplicou por 4? Aqui eu não tenho 2CO, aqui eu não tenho 8. Para eu cortar, eu preciso ter as mesmas quantidades. Então, multiplicando por 4, eu já corto as quantidades de CO, perfeito? Então, corta aqui e corta aqui, perfeito? Então, eu cortei a quantidade de CO2. Agora, como produto, eu vou ter realmente só o monóxido de carbono, a minha queima incompleta, perfeito? E se eu multipliquei por 4 a reação, o meu delta aqui também ele vai ser multiplicado por 4, ok? Ele também vai ser multiplicado por 4. Então, 566 vezes 4 vai dar 2.264 kJ. Agora é só eu somar tudo que eu tenho aqui, perfeito? Olha aqui, ó. Eu tenho C8H18, perfeito? C8H18. Eu tenho 12,5 mols de O2 e eu tenho O2 aqui do lado também, certo? Um em produto e outro reagente, o que eu faço? Eu corto, perfeito? Só que aqui eu tenho mais O2, aqui eu tenho 12,5, eu só tenho 4. Quanto que vai restar? 12 menos 4, 8. Então, 8,5 mols de O2, perfeito? Mais, gerando em produto agora 8CO mais 9 águas, perfeito? Esta é a minha reação, certo? Da queima incompleta da minha gasolina. Robson, que complicado. Sim, complicado. Robson, não entendi. Revise tudo. Volta o videozinho e entenda o que eu estou falando várias vezes, ok? Se eu não me engano, esse assunto aqui é lei de Hess, perfeito? Entra no conteúdo de lei de Hess, ok? E um pouquinho de estequiometria, certo? Ok. Aqui o meu ΔH, ele tá menos 5.471. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que somar menos 5.471 com mais 2.264 kJ. Fazer essa continha aqui vai dar quanto? Menos 3.207 kJ, certo? Esse é o ΔH desta reação, ok? Incompleta. É isso que ele quer saber? É isso que ele quer saber, com base nessa a entalpia padrão. Isso, menos 3.267 kJ. Então, letra C, perfeito? Uma questãozinha um pouco complicada, eu tenho que saber algumas coisas teóricas e modificar essas equações químicas, perfeito? Bem tranquilinho, bem tranquilinho, certo? Vamos para a próxima? Questão 29, olha essa questão 29. Uma das etapas da produção do ácido sulfúrico é a formação do trióxido de enxofre pela reação do gás dióxido de enxofre com gás oxigênio na presença de um catalisador, dióxido de vanádio, certo? A equação a seguir representa o equilíbrio envolvido. Olha aqui, ó, a gente está falando de MEPAC, questão de equilíbrio químico.
praticamente em todas as provas, praticamente caiu equilíbrio químico. Então é algo que se deve estudar bastante, chegar lá craque na prova, ok? Então temos essa equação que está em equilíbrio, né? 2 mols de dióxido de enxofre mais oxigênio, gerando 2 mols de trióxido, né? Trióxido de enxofre. E uma entalpia negativa, né? Menos 197,78 kJ/mol. Com base nesse equilíbrio químico, conclui-se: o aumento de temperatura da mistura no equilíbrio favorece a decomposição do gás trióxido de enxofre em gás de dióxido de enxofre e oxigênio. Vamos lá, estamos falando de lei de Le Chatelier, certo? De deslocamento do equilíbrio químico, perfeito? E temos um dado muito importante, sempre quando falar em temperatura, ele tem que me dar esse delta aqui, o ΔH. Por quê? Porque pelo ΔH eu vou saber se a reação é endotérmica ou exotérmica. Como a reação ela está com ΔH negativo, ela é exotérmica, perfeito? Se ela é exotérmica, o calor ele é um produto. Ele é um produto, olha aqui. Então vamos reescrever essa reação dessa forma aqui, ó. 2SO2 mais O2 gerando, vamos fazer aqui a setinha, né? Gerando 2SO3 mais calor, certo? Mais calor, perfeito? Mais calor. Agora, o aumento da temperatura da mistura. Eu vou aumentar a temperatura. Em lei de Le Chatelier, quando eu aumento a concentração de qualquer elemento, ele vai se deslocar para o lado contrário, certo? Então, essa reação, quando eu aumento a temperatura, a reação vai se deslocar para a esquerda, para reagente, perfeito? Para reagente. Vamos lá. A temperatura da mistura aqui favorece a decomposição do gás trióxido de enxofre. Olha aqui, ó, o trióxido de enxofre, ele se decompõe em quem? Em dióxido de enxofre mais o gás de oxigênio. Em trióxido de enxofre, em gás de óxido de enxofre e oxigênio? Sim. Só pelo ΔH, ele ser negativo, o calor é um produto, estou aumentando a temperatura, estou fornecendo mais calor, então ele vai para o lado contrário, onde a sua decomposição é em quem? Em dióxido de enxofre e oxigênio. Então, letra A. Perfeito? Vamos ver as outras? A compressão sobre o gás no equilíbrio químico das misturas reacionais favorece a decomposição do trióxido de enxofre? Não. Não vai alterar em nada, certo? Sob certas condições, quando se mistura 5 mols de dióxido de enxofre com 5 mols de... Nossa, essa reação aqui. De gás de oxigênio com produção, no equilíbrio de 1 mol de dióxido de enxofre no recipiente de 1 litro, conclui-se que a constante de equilíbrio do sistema é igual a 0,208. Ó, esse aqui eu não vou fazer, ok? Esse aqui vai tomar muito tempo para fazer, só que a gente já sabe que é a letra A, certo? Só com a lei de Le Chatelier. Robson, e se isso não fosse a letra A? Aí a gente teria que fazer a letra C. O aumento da concentração de óxido de vanádio favorece o deslocamento do equilíbrio no sentido de consumir o gás SO2 e O2. Um catalisador, pessoal, não vai alterar no equilíbrio químico, ok? Por isso que a letra D está errada. Perfeito? Vamos para a próxima? Tranquilinha essa questão, né? Vamos para a próxima, questão 30. Vamos lá, a última questãozinha deste vestibular, certo? Considere os seguintes compostos, todos líquidos incolores nas condições ambiente. Então, vamos lá, o ciclo hexano, X2Eno e o ciclo hexeno, certo? Um é o hexano e o outro é o hexeno, ok? Sobre esses compostos, conclui-se que o ciclo hexano, na presença de água em meio ácido, produz o ciclo hexano, ok? O ciclo hexano, na presença de água em meio ácido, produz o ciclo hexano. Tá, o que ele está me falando aqui, ó? Se a gente lembrar um pouco de orgânica, a gente está falando aqui de en e an. O que quer dizer esse en? Que eu tenho uma dupla ligação nesse ciclo aqui, de 6 carbonos. E esse an está me dizendo que eu tenho só um.
ligação simples, ok? Aqui eu tenho uma sigma e uma pi, e aqui eu só tenho uma sigma, certo? E ele está falando que na presença de água em meio ácido vai produzir o ciclo hexano? Não, não vai produzir o ciclo hexano. O nome desse processo que pode acontecer isso é a hidrogenação, ok? Onde eu vou adicionar mais um hidrogênio. Aí vai tirar essa dupla, aí vai substituir por um hidrogênio, perfeito? Letra A está incorreta. A B, o X2-eno e o ciclo hexano são isômeros de posição? Não, eles são isômeros de cadeia. Robson, eu não sei sobre isômeros, ok? Eu não sei sobre isômeros e tudo mais. Pessoal, isômeros é um conteúdo um pouco complicado, certo? Alguns vestibulares cobram, certo? Não é um conteúdo tão cobrado, mas é cobrado sim. E é necessário ter um estudo. Existem vários tipos de isômero, perfeito? E a isomeria do X2-eno com ciclo hexano, ela é de cadeia, perfeito? O ciclo hexano e o ciclo hexeno podem ser diferenciados experimentalmente no teste de solução de bromo? Sim, eles podem sim serem diferenciados no teste de bromo, ok? Robson, isso aqui é uma questão experimental, de química experimental. Sim, é uma questão de química experimental, certo? Como é que é feito essa diferenciação? Olha aqui, ó, o ciclo hexano ele vai mostrar uma substância de coloração marrom. Quanto o hexano, que está mostrando um, mas o outro também, ele vai ser totalmente incolor, ok? Desta forma aqui, é possível diferenciar, ok? É possível diferenciar. Peraí, só um detalhe aqui. O ciclo hexano, sim, é possível diferenciar. Por quê? Por causa da dupla ligação. Acontece um tipo de reação onde essa dupla vai ter no lugar do bromo, ok? Aí desta forma ele é possível diferenciá-los, perfeito? AD, os X2-enos e o ciclo hexano possuem isômeros geométricos? Não, o tipo de isomeria que eles têm é de cadeia, ok? O tipo de isomeria que eles têm é de cadeia, perfeito? Robson, está falando muito sobre isomeria. Desce aqui embaixo onde eu trago um vídeo sobre os tipos de isomeria, aí assim você vai saber a diferença de cada uma, perfeito? Então é isso, pessoal, essa foi a questão 30, uma questão um pouquinho complicadinha, ok? Mas, ó, bem tranquilinha, perfeito? E até mais!